solta o hino do Galo pra gente, por favor. Matheus, conta pra gente quais são as quentes do Galo nesta sexta-feira. Pois é, Rafa, treino hoje em 2 períodos na cidade do Galo, os jogadores entrando em campo às 9 da manhã, depois às 4 da tarde, o último treino antes do jogo treino de amanhã contra o Ipatinga, também na cidade do Galo, às 3 horas. Ainda não foi informada pela assessoria do Galo se haverá ou não transmissão pela Galo TV. Mas o que chamou a atenção hoje mesmo foi uma entrevista concedida pelo técnico alvinegro Luiz Felipe Scolari ao programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes. Filipão falando sobre vários assuntos, Bernard, Rodrigo Caetano, Copa Libertadores. E antes de acionar o Breno Galante, já vamos chamar aqui a primeira sonora do Filipão, que fala sobre a Copa Libertadores, o que ele está projetando para esse que é o maior objetivo do Galo na temporada. Esse ano, eu acredito sim, e quero dar esperança à torcida do Galo de que nós não vamos a primeira fase e nem a segunda apenas. Nós vamos seguir em frente muitas fases. Pela forma que estamos jogando, que jogamos o ano passado, depois de nós nos conhecermos, pelos jogadores que eu tenho aqui, para que as variantes surjam durante um jogo. Então, nós vamos fazer o estudo necessário, e para isso eu quero dizer a vocês que eu conto com uma equipe maravilhosa por trás, a parte física, a parte técnica, a parte fisiológica, a parte de nutrição. É muito bom estar no Galo. O Galo pode acreditar que nós vamos longe em todas as competições. E você também está confiante, Breno Galante, em uma boa campanha do Atlético na Copa Libertadores deste ano? Será que dá para superar do ano passado, em que parou nas oitavas de final, saindo para o Palmeiras? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafa, Lélio, Seabra, turma de casa. A expectativa é muito grande, né? Até porque eu só espero que o Atlético não pegue o Palmeiras novamente, né? 3 anos seguidos, foi complicado, hein? Mas o Atlético teve até oportunidades nessas 3 vezes que encontrou com o Palmeiras de ter passado. Faltou um pouco de sorte em alguns momentos. Mas, Matheus, eu acho que o mais importante, o Atlético tem tempo de preparação, né? A Libertadores pro Atlético, a fase de grupos começa no início de abril. O Atlético tem até lá apenas o Campeonato Mineiro. Tempo para poder adaptar o time na questão física, talvez na questão também técnica e tática do Filipão, apesar do time já ter um conhecimento do que o Filipão quer para a próxima temporada. É o grande objetivo, não só do Filipão, do Rodrigo Caetano, do Hulk, dos jogadores que não têm essa competição, né? Então, e do torcedor do Atlético também, a grande realidade é essa. Então eu vejo com muito otimismo, eu acho que o Atlético está no caminho certo. A gente ainda espera chegada de pelo menos mais uns 2 reforços aí, mas o Atlético tem tempo para poder se preparar e vamos ver também se vai dar sorte no sorteio de grupos. Eu acho que é questão de sorte, Breno. Assim, claro, facilita muito você ter uma logística mais tranquila para a primeira fase, né? Podendo pegar uns times mais tranquilos, entre aspas, facilita e muito. Mas assim, eu acho que o time que quer ser campeão da Libertadores, ele não pode se importar com quem ele vai pegar, né? Ele tem que passar por cima e enfrentar os adversários, cara. Então. Claro que não. E aquela Copa do Brasil de 14 foi isso. Olha o exemplo. O Chapa vai ser campeão, joga contra qualquer um. Sabe? Não tem dessa. A sequência foi só Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. E o Cruzeiro ali era o atual bicampeão brasileiro. E o Atlético foi campeão, então, sabe, eu também tenho a mesma opinião do Rafa. O que vier é pro Atlético encarar, e se não estiver preparado, e se for eliminado é porque não estava preparado. Igual ano passado, não estava preparado. Nos outros anos, eu até disse que faltou sorte. Em 2022, não, faltou competência. O time jogou com 2 a mais o jogo quase que inteiro. Faltou competência. Em 2021, faltou competência. O Vargas teve a bola do jogo na cara do gol e chutou pra fora. É assim. Mas esse ano pode dar certo se pegar o Palmeiras. E a gente não sabe também como que vai estar o Palmeiras, né? Eu sei como vai estar a conta do Abel Ferreira, Rafa, viu, Breno Galante? Vai estar muito recheado. Rafa, não.
Mas você tocou no ponto, quando eu falo em sorte, eu falo nessa questão de logística mesmo, porque o Atlético já pegou viagens complicadas, você pegar uma altitude, você pegar viagens assim desgastantes, eu acho que nesse início não é muito bom não, e se puder evitar, por que não você poder jogar aqui do lado mesmo, jogar numa Argentina, ou você jogar aqui mesmo dentro do Brasil? Eu falo mais nessa questão. Ser campeão, é claro, você tem que passar por todos os times, mas é porque tem algumas variações. Essa questão, por exemplo, da altitude é algo que pega muito e que eu acho que se puder evitar, eu acho que é melhor. Deixa eu só passar os times aqui, gente, dos que estão classificados, e o Matheus Oliveira aí se abre para Libertadores. Na Argentina não tem o Boca Juniors nem o Racing, né? Eles estão na Sul-Americana. Isso aí é um problema do Cruzeiro, vai ter que se preocupar com eles. Sobrou pro Cruzeiro, isso aí. Mas na Argentina nós temos o River Plate, que é o campeão argentino do primeiro turno, o Rosário Central ganhou do segundo turno, River foi até o supercampeão da Argentina. Estudiantes de La Plata, Talleres, San Lorenzo e Godoy Cruz, lembrando que o Estudiantes entrou como campeão da Copa Argentina. Na Bolívia, aí sim eu acho que tem que ter um pouquinho de preocupação por conta da altitude, mas o Galo em 2013 ganhou do The Strongest lá, né? Tem o The Strongest, o Bolívar, o Always Ready e o Aurora. Do Brasil, além do Galo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Grêmio, Flamengo, Botafogo e Bragantino, lembrando que os dois últimos estão na pré-Libertadores e se eles passarem, um mata o outro, né? O chaveamento deu, se o Botafogo passar o Bragantino também, eles se enfrentam. Então, menos um brasileiro na Libertadores. Do Chile, tem o Atipato, que já foi campeão chileno lá em 2012 ou 11, se eu não estou enganado. Cobressal, não é o Cobrelô, que enfrentou o Flamengo naquela final de Libertadores. Cobressal e de Calama também. De Calama também, né? São os amigos e irmãos, né? Os dois usam preto, laranja e branco e... Eu não gosto mais de você, vamos mudar o nome. Cobrelô tá na história o gol mais bonito do Atlético da Libertadores. Aquele do Guilherme, né? Te lembra daquilo? Lembro. Golaço, hein? Foi sem querer? Não sei. Não. Mas foi um golaço. Não foi, não. Foi um golaço. Tem também o Colo-Colo e o Palestino. Da Colômbia, Milionários, esse que o Galo enfrentou na pré-Libertadores. Júnior Barranquilla, Águilas Douradas e Atlético Nacional. LDU, Del Valle do Equador, que é um time que tá aí sempre batendo, né? Finalista de Sul-Americana, ganhou do Flamengo a Recopa Sul-Americana no ano passado. Barcelona de Guayaquil, El Nacional e Alcas. Do Paraguai, Libertad, Cerro Porteño. Tem o Esportivo Trinidense, esse eu nunca tinha ouvido falar. Também não. E o Nacional do Paraguai, que foi finalista da Libertadores em 2014. Do Peru, Universitário, Alianza Lima, Sporting Cristal e Melgar, esses quatro têm sempre aparecido em competições internacionais. Do poderosíssimo campeonato uruguaio, Liverpool, Peñarol, Nacional e Defensor. E da Venezuela, o Deportivo Táchira, o Caracas, a Portuguesa da Venezuela e Academia Puerto Cabello. São os times da Libertadores. Assim, a gente sempre tem uma tendência de olhar o lado de lá, né? Mas e se pegar? Você acha que os times de lá também não estão preocupados em pegar o Atlético? O Atlético foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Atlético manteve o time que o Filipão escalou, que não vou nem dizer a base, é o time que o Filipão escalou e foi na maioria dos jogos e a maioria dos jogadores que foram utilizados no Brasileiro de 2023, que obviamente o Atlético oscilou em alguns momentos, mas fez uma boa campanha sim, tanto terminou em terceiro lugar. O campeão, o segundo colocado, mas o terceiro e o quarto também foram para Libertadores. E aí? O quarto colocado do Campeonato Brasileiro é uma posição ruim? Não, o Atlético ficou em terceiro. Então é preciso olhar também o outro lado. Assim, o Atlético é um dos times que entra na Libertadores, na minha opinião, como favorito. Como um dos favoritos. Daqui a pouco alguém manda aí, porque o Atlético. Não, tô dizendo que o Atlético é o favorito, não. O Atlético é um dos favoritos, que entra sim, pra mim, para brigar pelo título. O Atlético não entra na Libertadores para participar, entra para brigar pelo título. Não faz muito tempo que havia uma discussão frequente que era o seguinte: o futebol brasileiro tem um investimento maior do que o do restante da América do Sul, mas os outros clubes estão mais evoluídos taticamente. E acontecia mesmo essas eliminações de clubes brasileiros grandes para clubes sul-americanos nem tão grandes assim. Só que o investimento aqui aumentou tanto em comparação a eles que isso nem existe mais. Tem uma disparidade enorme hoje, né? A gente pegar o futebol brasileiro, quais são os dois principais países da América do Sul, obviamente, que tem Brasil e Argentina. Se a gente pegar os clubes brasileiros e os clubes argentinos, a disparidade é enorme.
E que dirá em relação ao Uruguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Paraguai e por aí vai. Ou seja, os clubes brasileiros hoje entram sim como favoritos, e o Atlético é um deles. E dos argentinos classificados, você tem o River Plate, que tem um orçamento alto na Argentina, o Boca talvez o segundo, ou junto com o River ali, né? O mesmo orçamento, a mesma quantidade de grana. O Boca nem na Libertadores tá. Rosário Central é um time do interior, que tem sua tradição, mas não deve ter o mesmo orçamento do River e do Boca, que estão na capital. Aí tem aquela coisa do futebol argentino, de caldeirão, pressão, mas, né? Entram esses fatores para tentar ajudar a vencer um jogo, né? Pressão da torcida, o clima nada amistoso e tudo mais. Você tem o Estudiantes, que é tetracampeão da Libertadores, que é de La Plata, não é tão longe de Buenos Aires, talvez tenha um orçamento um pouquinho maior, junto com o São Lourenço. Talheres e Godoy Cruz também não tem um orçamento tão alto como tem Boca e River, né? Então, assim, é um país que tem os times, né? O segundo melhor país aí em termos de times da América do Sul, mas a diferença em relação ao Brasil, ainda que seja o segundo maior, é muito grande, velho, muito grande. Ô, Matheus, o Filipão falou mais nessa entrevista, né? Falou também, ele conversou com Bernard, que é um jogador que está na mira do Atlético, né? Recentemente, no início da semana, o empresário do Bernard se reuniu com a diretoria do Galo, colocou ali o que o Bernard gostaria de receber no Atlético para voltar. O Bernard tem contrato com o Panathinaikos da Grécia até julho deste ano, e se ele vier vai ser só para o segundo semestre. E o Felipão falou que, assim como fez com o Gustavo Scarpa, colocou a mão no celular e conversou com o Bernard. Vamos ouvi-lo. Falei, hoje deixa eu ver, foi 3 dias atrás. Falei lá com ele e fiquei muito feliz com a atitude dele junto conosco, dizendo que deve alguma coisa a mim, principalmente, que não deve nada. Eu é que devo a ele pela amizade, pelo carinho, e que a gente vai continuar tratando com ele e com o seu empresário para que no meio do ano ele esteja aqui conosco. Não deve nada. E o 7-1, Lélio Gustavo? Mas o que tem pra estar nesse... Não sei, o 7-1 acho que tem nada a ver. Isso aí, já ficar 7-1, não sei o que e tal, aí o futebol tem que acabar, porque todo mundo tem um vexame. Eu queria saber qual clube nunca teve um vexame na vida. Quem? Seleção? Clube? Não Quem tem. nunca tiver tido um vexame, que atira a primeira pedra. Vamos lá. E aí? Então, cara, esse negócio de 7-1, isso aí é a maior bobagem. Outro dia o Real Madrid perdeu pro time chamado de Xerife. De onde que é mesmo? Da Moldávia. Pois é, futebol de várzea, mestre. Então, isso é bobagem. 7-1 deixa pra lá, não tem nada a ver. Agora, o Filipão também, só na lábia, vai convencendo os caras a virem jogar pra ele, né? A verdade é essa. Do jeito que ele falou, o papo foi bom e no meio do ano ele vai estar aí. Bora ver como é que vai evoluir essa história do Bernard, mas parece que ficou meio que uma pista no ar aí nessa entrevista do Filipão sobre o Pedrinho, né, Matheus? Pois é, porque o Breno até falou, né, que o Pedrinho tem contrato até o meio do ano e para ele permanecer no Atlético, o Galo precisaria colocar a mão no bolso. E aparentemente com o Bernard não será assim. Você não comentou sobre a possibilidade de o Bernard vir pro Galo, Seabra? Você estava de férias? O que você acha? Olha, eu acho que nesse momento a gente não sabe qual o Bernard que vai chegar, né? A torcida do Atlético tem muito aquela expectativa do Bernard, campeão da Libertadores, Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Jô e tal, aquele time. E de repente, gente, há quantos anos isso? Né? Isso tem 10 anos, 11 anos. Então, ou seja, o Bernard desse período aí, claro que o Bernard é um bom jogador, já mostrou bola, tá na Europa, não é de graça. Teve na seleção brasileira, a gente falou aí do 7-1 agora e tal, mas eu acho que é uma boa contratação, pode ser uma boa contratação, mas eu não sei se o Bernard chega hoje pra jogar, chega e assume. O Bernard vem pro grupo. Até porque tem Zaratio e Scarpa ali, né? E aí é um setor do Atlético bem povoado, né? Esse meio de campo ofensivo aí é bem povoado. Eu acho que o Bernard vai brigar por posição, mas a principal contratação do Galo no ano, que é o Gustavo Scarpa, tá lá na posição dele, e aí?
Vamos imaginar aí talvez um time depois confirmando a vinda do Bernard, porque, né, ele vai, claro, ter que brigar por posição, Breno Galante, mas muito torcedor, obviamente, vai achar que o Bernard chega com status pra vestir a camisa, né, fardar e jogar, então não é bem assim, né, Breno, tem que brigar pela posição. Ô Rafa, e ainda tem um outro detalhe. Até a chegada do Bernard, que o Filipão já deixou ela bem clara aí que vai ser no meio do ano, muita coisa pode acontecer até lá, né? Pode ser que o Bernard chegue e o Paulinho saia. E o Paulinho saindo, você abre naturalmente mais uma vaga no time. E aí poderia até haver um encaixe do Bernard nesse time. Ou então, como a gente já falou aqui outras vezes, o Filipão repensar na sua maneira de jogar e aí de repente tira um volante, recua o Zarate e coloca o Bernard. Agora, só acho que se o Bernard chegar e não for titular, for pro banco, não é demérito nenhum para ele, Bernard. Ninguém aqui tá falando que por ele ser banco do Atlético é porque ele é um jogador ruim ou porque o nível do futebol dele caiu. Não, é porque o time do Atlético está acertado e tem um nível muito bom. E pode sim acontecer algo que não teve no ano passado, que é uma disputa de posição. O Atlético não teve isso. Ano passado a gente não falou sobre uma disputa de posição no meio. A gente falou o seguinte: olha, tá faltando um aqui, o Filipão vai dar chance agora para jogar no meio o Pedrinho. Ele vai dar chance pro Igor. Ninguém falou, olha, o Igor e o Pedrinho estão treinando muito bem, brigando por uma posição. Não foi o que aconteceu ano passado. Então eu acho que isso vai ajudar e muito ao desenvolvimento do time do Filipão, vai ter um ganho técnico muito grande, mas até lá, viu, Rafa? Tem muita coisa que pode acontecer até a chegada do Bernard. Só para fechar essa coisa do Bernard, uma coisa importante que o Breno falou, ano passado, 2023, a gente falou várias vezes aqui sobre, por exemplo, o ataque do Atlético. Quem é o ataque do Atlético? Tem o Hulk, tem Paulinho, tem o argentino, Pavon. E Vargas. Pois é. Não, e aí acabou. Porque o Vargas estava sempre contundido, não entrava. Kardec também. Kardec ficou praticamente o ano inteiro sem jogar. E aí saiu o Sacha, saiu o Ademir, já tinha saído. O Atlético não tinha peça de reposição. Então a gente fica muito aqui, quem vai ser o titular, como é que vai montar o time, o Bernard chega, o Scarpa vai jogar, mas precisa ter elenco. Não precisa ser um time, não precisa ter os 11 jogadores, tem que ter, claro, né? Os 11 jogadores com qualidade, mas precisa ter outros jogadores de qualidade para mudar alguma coisa, para ter substituição à altura, para pro Filipão não olhar pro banco e falar, putz, e aí, eu vou ter que fazer qualquer coisa aqui porque não tem outro, e aí? Tem que ter um jogador de qualidade, o Bernard pode ser esse jogador. Não, e o futebol brasileiro, o momento é outro aí, gente, entendeu? Eu vou chegar, não, você olha aí, o Gabriel Barbosa fez 150 gols com a camisa do Flamengo, reserva lá hoje. Reserva com futuro indefinido ainda. É mesmo. Sabe, é só pegar os números dele aí, ó, o cara fez, não, é mais ou menos uns 150, hein? Ele fez, eu tô aqui fazendo uma conta até meio que por alto, talvez, ou esteja até errando para menos, porque ele era o camisa 10, o capitão, grande ídolo da torcida, é reserva. Então, não acabou isso aí, meu nome chegou, sou titular. Se não jogar é banco, ponto final. Só um pitaco antes da gente chamar a terceira sonora do Filipão. E ele vem do Fernando Martins Miguel, nosso colega que está acompanhando o programa. Um abraço pra você também, Fernandinho. Ele tá falando aqui que o Mineiro talvez seja uma chance pro Alisson Santana jogar, porque o garoto tem potencial. Se a gente lembrar do Alisson Santana jogando no Brasileirão do ano passado, a gente não vai ter boas memórias, porque ele entra contra o Corinthians no jogo da ida aqui, se eu não tô enganado, em Mineirão, né? Isso, e mal, mas ali o time também, que tiriça aquele time do Atlético na noite daquele sábado, viu? Era até o Pracidelli, o técnico daquela noite. Pelo amor de Deus. E não lembro de outro jogo dele no Brasileirão ano passado. Entrando do banco e tal. Contra o Grêmio, Rafa. Grêmio lá, ele entrou, né? E fez o cruzamento pro gol anulado contra do Kardec anulado. Foi ele que fez o cruzamento lá. Bem lembrado. Talvez no Campeonato Mineiro, né? O nível mais baixo possa ser uma chance pro moleque ser testado, né? O Atlético deve, inclusive, começar o Campeonato Mineiro com um time mesclado, vamos chamar assim, né? Tava até conversando isso com o Fernandinho hoje mais cedo, realmente aqui na redação. O Atlético deve começar o ano, a temporada, o Mineiro, com um time mesclado lá contra o Patrocinense em Patrocínio. Eu acho que é legal, bom, a gente já falou muito sobre o Campeonato Mineiro, estadual, de forma geral e tal, se é forma de disputa, se deve ou não deve disputar e tal. Eu acho que o Campeonato Mineiro é muito para isso.
né? Porque o nível, obviamente, é mais baixo. Então, enquanto o técnico está preparando a equipe para Libertadores, para Brasileiro, Copa do Brasil e tal, tem um outro time que poderia disputar, como o Cruzeiro falou aí, em disputar o Campeonato Mineiro com o Sub-20, Sub-23 e tal. Eu sou muito a favor disso. Bora ver. Vamos ouvir a terceira sonora do Filipão, Matheus? Porque não é segredo pra ninguém que a CBF tem interesse em Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético. E aí, Filipão, o que o Caetano falou pra vocês a respeito disso? Tem dito que ainda não tem o convite oficial, nós tememos perder o Rodrigo Caetano. Ele é muito bom. Ele é bem diferente de alguns que eu trabalhei em outros clubes. Ele tem uma postura um pouco diferente. Nós tememos, porque para repor um Rodrigo Caetano é quase impossível. Luiz Felipe Scolari, tememos a perda do Rodrigo Caetano em entrevista ao Jogo Aberto da TV Bandeirantes, e não é para menos. Reposição para essa função no futebol é difícil, né? Tá complicado, né? Tá complicado. A gente até tentou elencar uns nomes aqui, alguns nomes de diretores de futebol, não pra CBF, mas pensando no caso do Atlético. Mas se você pensar, o próprio Rodrigo Caetano esteve na pauta aí de vários clubes, né? Do próprio Corinthians, não teve aquele zum? Foram vários clubes aí que falaram, que tentaram, cogitaram, sondaram, tanto que ficou todo mundo aí, o Rodrigo sai ou não sai, fica ou não fica, o Breno falou várias vezes sobre isso e tal. Ou seja, se o Rodrigo Caetano sai amanhã, pra ele é ótimo, ok, pode ótimo se ele quiser, né, pra CBF, claro, mas o Atlético ia passar um dobrado aí pra arrumar outro. E o exemplo recente, né, pro Atlético foi péssimo, né? O clube padeceu sem um diretor à altura. Era o Maluf. Quando, infelizmente, ele nos deixou, né? Essa posição dentro do clube, ela ficou ali. Bom, tinha sempre alguém ocupando, né? Mas não com a mesma competência dele. Todo mundo se lembra, né? Houve até um período que o Domênico Bering assumiu a função. Pois é, o Domênico, diretor de comunicação, virou diretor de futebol. Mas ali ele era só um tapa-buraco ali, bem provisório. Né? Mas aí o Atlético teve um período realmente, como o Lélio lembrou bem, ficou parecendo que assim, tem o cargo, mas e aí? O Matheus passou, pega aí, Matheus, assume aí, vai, o Rafa assume agora o Rafa aí, ó, tá? Ficou parecendo um negócio meio jogado, assim. Solto, né? Solto. Teve Alexandre Galo. Não que eu esteja desmerecendo, claro, o Domênico, né, claro, mas porque o Domênico era da comunicação. Justo. Né? Então, justo. O Rui Costa, que tá no São Paulo hoje também. Sim. A Dilmar até falou do Vitor recentemente, né, Breno? Mas aquela questão, a gente tá muito no campo da imaginação, pensando que o Vitor, tendo o Caetano como professor ali no dia a dia, que ele aproveitou as aulas e se preparou. Mas o Vitor, cara, ele tem pouco tempo que ele se aposentou e tá exercendo um cargo no Atlético. Ainda não acho que ele esteja pronto para assumir um cargo de diretor de futebol, Breno. Não sei qual a sua opinião. Eu também vejo dessa maneira, sabe por quê, Rafa? A cobrança vai ser muito grande em cima dele, né? Substituir o Rodrigo Caetano e da maneira com que for, se fosse diferente, se fosse uma questão assim, o Rodrigo encerrou o contrato e agora naturalmente nós vamos ter aqui a sucessão e vai vir o Vitor, que era mais ou menos o que estava sendo desenhado se o Rodrigo ficasse até o final do seu contrato em 2026. Nós estamos falando de mais 2 anos aí pro Vitor conseguir uma maturidade maior, um protagonismo maior dentro do Atlético. O Vitor, ele também é um cara que ele trabalha muito internamente sem se expor muito pra mídia, né? E às vezes fica aquela impressão do torcedor de que ele não tá muito preparado para fazer o que ele faz, a interrogação do que ele faz dentro do Atlético. Enfim, eu acho que agora seria realmente um desafio muito grande pro Vitor. Agora, vamos tentar olhar o copo meio cheio. O momento que o Rodrigo Caetano decidir para a CBF, se ele realmente decidir, não é de todo mal pro Atlético não, porque o planejamento já tá pronto, o time já tá pronto, o Filipão já tá com seu elenco praticamente todo montado. Poderia ser pior, viu, Rafa? Poderia ser pior, poderia ser uma reconstrução do time, né, com mudança de treinador, e a coisa no Atlético tá com rumo já traçado. Vai ser uma perda muito grande? Com certeza, mas para mim ali o rumo do planejamento está traçado e agora resta saber qual seria esse nome. E aí, ainda bem que temos várias pessoas lá para poder decidir isso dentro do Atlético, viu, Rafa? A minha única preocupação aí, puxando por um exemplo de um cara que foi ídolo como jogador,
E depois, como técnico, ele se queimou com uma torcida. O Falcão no Inter. Então, assim, não tô falando que vai acontecer não, viu, torcida do Atlético, mas vai que o Vitor realiza um mau trabalho como diretor, isso aí pra virar a chave e começarem a buzinar e meter a ripa no cara, é daqui pra ali, porque o torcedor é muito do momento também. Não vai apagar a história dele nunca. Igual a do Falcão como jogador no Inter, jamais será apagada. Mas eu vou te falar que isso é uma coisa que pra mim eu acho bem complicado realmente. Porque você pegar um Rogério Ceni no São Paulo, sim, o Renato Gaúcho no Grêmio, no Flamengo, o Reinaldo, daqui a pouco, sei lá, né, fosse alguma coisa no Atlético, o próprio Vitor, que é ídolo também, mas esses caras, assim, tem uma representatividade muito grande. De repente o cara assume um cargo que não é a dele e dá errado, e aí? Aí a gente tá vendo, naquela época que o Rogério era técnico do São Paulo, os caras esculhambando o Rogério Ceni como se ele fosse um Zé Mané dentro do São Paulo. Você tá doido, a história que o cara tem lá dentro. Melhor exemplo é o Zico, que não quis saber de nada, né? Foi embora. Melhor coisa que ele fez. Vou-me embora. Qual é a sua opinião, Lélio Gustavo, sobre esse tema? Você pode repetir, por favor, aí, Rafa? Da questão do Vitor poder assumir um cargo lá e talvez se queimar, porque o Falcão foi ídolo no Inter como jogador, mas como técnico se queimou com a torcida. Agora só um aviso, hein? Tá uma tormenta pelos lados da ECAC chegando que é impressionante. Aqui acabou de chegar. Só avisando. Tem uma árvore aqui em frente à rádio que ela tá balançando mais que dançarino de axé no Carnaval de Salvador. Exatamente, é uma ventania fortíssima com uma chuva que tá vindo. Por isso que eu me desconcentrei, mas estava ouvindo todo mundo falando aí, inclusive o Breno. Sabe, eu acho que fazer um teste é muito arriscado, muito arriscado. Você sai de um camarada, né, acostumado a trabalhar em grandes equipes do futebol brasileiro, né, com grande pressão, como foi sempre o Rodrigo Caetano, e não é à toa que ele está sendo sondado para ser o homem do futebol da Confederação Brasileira, não é fácil substituí-lo, como o Filipão falou, não. Mas não é mesmo. E o pior de tudo não é isso, Rafa. Qual o nome que tem no mercado para trazer? Né? Não tem. Tá. O Barros está empregado no Palmeiras. Pois é. Diego Serri, que foi do Bahia, do Grêmio. Os primeiros nomes que todo mundo pensa, Rodrigo Caetano, Alexandre e o Matos. E o Matos. Quem tá desempregado, mas a mim não agrada tanto, é o Paulo Brax. Pois é. Os últimos trabalhos dele aí fazem com que a gente o reprove. Agora, também, ele, por outro lado, ele foi inclusive o substituto do Rodrigo Caetano no Internacional, esteve no Vasco, né, ano passado, não era ele? Tá acostumado à pressão também, uma hora pode evoluir, porque o Rodrigo Caetano também, quando ele chegou no Atlético e saiu do Inter, a torcida, tchau, não vai fazer falta. Mas aqui no Atlético ele provou o seu valor. Então todo profissional pode modificar a sua história. Agora, o grande nome mesmo que tem no mercado, tô até parecendo empresário do cara, mas não sou. E nem conheço pessoalmente, nunca nem entrevistei. Pra mim é o Leonardo. O cara que tá assim num top na prateleira de cima é o Leonardo. Agora, tem que ver se ele toparia, né? Vir pro Brasil, só misturei os nomes todos, é Anderson Barros. E tem o Paulo Angione também do Fluminense, né? Sim. É verdade, pô. Angione. O Paulo Angione, que era o top dos tops dos anos 90, né? Ele e o Brunoro, você se lembra, né? Sim. O Brunoro assumiu o Palmeiras da Parmalat, né? O resto é história, né? Ô, Matheus, pra gente fechar esse primeiro bloco do Atlético, vamos falar de tabu, porque tem tempo que o Galo não perde na estreia do Campeonato Mineiro, né? Para clubes de forma geral, desde 2013, perdeu para o Cruzeiro na reinauguração do Campeonato Mineiro, né? Mas para clubes do interior, que será o caso de agora, o Atlético pega o Patrocinense na próxima quarta-feira na estreia pelo Mineiro. Para clubes do interior, o Galo não perde desde 2008, na primeira rodada da competição. A derrota foi pro Democrata de Sete Lagoas, 1-0 na Arena do Jacaré. Desde então, 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 20 gols marcados e só 3 sofridos. Escalação do Atlético. Devo passar? Passa? Não é possível. Passa. Mesmo?
Um amigo meu falou, isso aí era tempo de vacas magras. Eu falei, as vacas nem existiam nessa época. Qual foi a última derrota que você falou pro time do interior? Na estreia foi em 2008 pro Democrata de Sete Lagoas. Ah, nossa, eu fiz esse jogo domingo de manhã. Vamos lá ao Trem Fantasma. Eu tô até vendo aqui, 10 horas da manhã, realmente, Arena do Jacaré. Meu Deus. Alício Pena Júnior apitou. Alício Pena Júnior. O Galo foi com Juninho, depois Edson, Cláudio, depois Renan. E aí eu não lembro se era o Renan Índio ou se era aquele louro que subiu da categoria de base. Não, esse Renan é o outro. O Renan Índio era volante, né? Os dois eram. Os dois eram, mas se eu não me engano, esse Renan aí jogava de lateral também, o outro que subiu da base. Marcos, zagueiro. Pitipom. Ele. Leandro Almeida. E na esquerda, Agostinho Viana. Jesus amado! Aí vem o meio campo. Rafael Miranda, Márcio Araújo e Gerson. Vocês lembram do Gerson? Eu lembro, eu achei a foto dele, inclusive, com aquela camisa preta com a faixa prata do Galo num jogo em 2007, que era aquele uniforme da Diadora. Eu lembro dele, tinha um bigodinho fininho, né? Vou te falar que nem vendo a foto eu lembrei dele, viu? Tá perdendo muita coisa não, tá? Todo respeito ao atleta aí. E aí o Marques entrou no lugar do Gerson. Provavelmente o time tava sendo mesclado, né? Nesse jogo, porque o Marques no banco pra essa turma aí, Danilinho no ataque, Marinho e Éder Luiz, técnico Geninho. Olha só, gente. Mudou muita coisa, hein? Mudou um pouco. Tá doido. Seu mic não tá saindo aí não, Lelão. Por isso quando a gente cobra dos caras que estão aqui, é porque a gente sabe que os caras podem jogar sempre muito mais e podem jogar muito melhor, né? Agora, esses aí realmente era um negócio mais complicado. Você tinha ali, né, uma esperança, Danilinho, era o Marinho que convivia com lesões, o Éder Luiz, próprio Marques também já estava mais pro final de carreira e na verdade era um reserva, mas o restante malandro, assustador. E era realmente, não era mesclado não, era mesmo? Isso aí mesmo, viu? Chega, arrepiou os cabelos da cabeça do Breno Galante lá. Vários desses jogadores aqui foram titulares durante bom tempo. Ô, Rafa, isso é um exercício pro torcedor do Atlético valorizar o que tem hoje, só pode ser, né, cara? Certeza. Impressionante, tem que às vezes ir até o passado para valorizar o que você tem no presente, porque eu vou dizer, meu Deus do céu, essa torcida do Atlético já sofreu demais, até no Campeonato Mineiro, hein? Esse time aí era difícil, viu? Hoje a gente vê Paulinho, Hulk, Arana, Scarpa, olha a diferença, hein? Meu Deus. Gritante. Gente, estamos fechando esse primeiro bloco do programa com as informações do Galo. Matheus Oliveira volta daqui a pouco. Breno Galante, meu velho, bom final de semana pra você e até segunda-feira. Valeu, Rafa. Amanhã todo mundo vai ficar de olho, né? Infelizmente, Matheus, a informação que eu tenho é que não vai haver transmissão do jogo treino pela Galo TV, né? Então nós vamos ter que ficar procurando informação, né? Pra ficar sabendo sobre esse jogo contra o Ipatinga. Mas já é o primeiro teste pro time do Filipão. Um abraço pra vocês aí, bom final de semana.